Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre. Vamos fazer uma análise de uma partida entre o Gidelson Amorim e o João Gabriel. Essa partida aconteceu na primeira rodada da semifinal 2 do Campeonato Piauiense Absoluto de Xadrez. Então, esse torneio está valeu vaga para semifinal, né? Ou melhor, para a final do Piauiense. Vale 2 vagas. Eu escolhi essa partida porque nós temos 2 bons jogadores, né? O Gidelson Amorim é o atual campeão piauiense de xadrez e o João Gabriel tem se destacando como revelação, né? E tem melhorado muito nos últimos anos, né? Então vamos para nossa partida. Inicialmente o Gidelson jogou um E4, né? Ele geralmente joga E4. O João Gabriel puxou para uma francesa, né? Que é essa estrutura de E6, D5 contra o E4, D4, tá? Aqui o Gidelson jogou bispo D3 e o João Gabriel simplificou. Entrou numa linha que o Gidelson gosta muito, né? Eu por muito, assim, sempre joguei muito com o Gidelson e ele gosta dessa linha, né? Ele joga muito essa linha. Com certeza ele sabe muita teoria disso aqui, certo? João Gabriel jogou cavalo F6. Aqui o Gidelson jogou bispo F3, né? Esse bispo aqui vai ficar incomodando muito aqui nessa diagonal. Bispo E7. Aqui acho que seria interessante o João Gabriel jogar C5 direto, né? Tem que lembrar que a francesa, esse bispo aqui é um problema muito grande. Então, o C5 já ajuda as pretas já lutarem pelo centro, trocar um pouco de pode facilitar na troca de materiais mais na frente, né? Então eu acho que uma ideia interessante seria C5, seguido de cavalo C6. Acho que seria uma linha interessante. Jogar dama C7, jogar dama A5, acho que seria um plano interessante para as pretas. Mas tudo bem, as pretas jogaram bispo E7. O E7 também ainda mantém, é flexível, ainda mantém a ideia de C5, né? As brancas jogaram cavalo de E2. Tudo dentro da teoria, né? Os Gidelson conhece muito bem isso aqui. Roque. Nesse momento, o João Gabriel jogou cavalo de BD7. Eu acredito que ele opta em não ir para aquele plano, né? De C5, cavalo C6. Né? Eu prefiro. Eu gosto mais da ideia de C5, cavalo C6. E por aí vai. Mas jogou cavalo de BD7. O Gidelson jogou bispo F4. Aqui já tá indo para uma linha que o Gidelson gosta, né? Ele gosta de um centro semi-aberto para aberto. Ele gosta muito de jogar posições desse tipo. Já tá desenvolvendo as peças de forma agressiva. E aí o João Gabriel tem que tomar cuidado com esse tipo de posição. Né? Nesse momento, o João Gabriel joga o cavalo D5, né? O cavalo D5 é um lance que eu não acho muito interessante. Primeiro porque ainda tem muita coisa para fazer, né? Esse bispo aqui ainda tá problemático. Ele tem que lutar um pouquinho pelo centro, né? Então, C5 eu acho que seria ideal. Ele tem que tentar melhorar, tirar a dama daqui para poder interligar as torres. Então tem muita coisa para fazer. E esse cavalo talvez seja o melhor cavalo dele por enquanto. Então, quando ele joga o cavalo para D5, ele tá indo para uma... temporariamente ele ameaça o bispo, mas o bispo ele acaba indo para G3, com uma casa onde ele vai estar seguro, e ele já ameaça, as brancas já ameaçam C4, né? Tirando esse cavalo, ele acabou só perdendo tempo. Ele acabaria só perdendo tempo. Então, esse lance de D5 é um lance que eu não acho interessante para as pretas, né? E foi o que aconteceu. Bispo G3. Aqui, mais uma vez, as pretas acabam mexendo peças que já haviam mexido, né? Então, acaba propondo uma troca. Eu sei que ele tá querendo, com essas trocas, melhorar a sua... tentar aliviar um pouco o problema da falta de espaço que as pretas têm nesse momento, né? Mas, o que acontece aqui? Esse aqui é o melhor bispo que as pretas têm por enquanto, né? Então as pretas têm que evitar trocar suas peças boas, né?
Embora, né, de modo geral, a troca seja bom para as pretas, né? Mas eu ainda acredito que as pretas têm que procurar resolver o problema da falta de espaço, né? E o que ajuda a melhorar a falta de espaço? Um lance como o C5, né, o ataque ao centro, e tem que melhorar, dar um jeito de dar vida para esse bispo aqui de C8. Então as brancas jogaram C4, melhorando o centro, tirando casas do cavalo. O cavalo acaba indo para B6. Né? Observe que em B6 o cavalo não tem casa, certo? Ele não tem casa. A única casa que ele teria, em tese, né, seria a casa D5, que o peão está defendendo, é uma casa que o peão de C4 defende, e a casa A4, mas a dama está defendendo essa casa. Então o cavalo não tem casa. Um outro ponto interessante que vale a gente destacar aqui nesse momento é toda vez que o nosso adversário jogar cavalo em B6, A3, B3, G6 ou G3, a gente tem que ficar ligado nos ataques laterais. Então, quando o João Gabriel jogou esse cavalo aqui em B6, já vem automático na minha cabeça planos de A4, A5, né? Porque esses cavalos aqui eles não têm muitas casas. Então é uma ideia interessante que é bom a gente guardar na cabeça. Cavalo B6, B3, G3 e G6, a gente tem que ficar ligado nesses ataques laterais. Aqui o Gidelso resolveu desenvolver a dama, né, fiel ao estilo dele, bem agressivo. Ele gosta de botar as peças maiores, peças com mais forças para jogar cedo. Aqui o João Gabriel trocou, né, o bispo. Eu sei que ele não tinha muito lance e tá tentando aliviar as trocas, mas acaba tendo que trocar o seu melhor bispo. E de quebra, ainda as pretas melhoram um pouquinho, ou melhor, as brancas melhoram um pouquinho a posição do cavalo, né? Embora ele acabe vindo para aquela casa lá que eu acabei de comentar, mas aqui tá muito fácil desse cavalo jogar, né? Então daqui a pouco ele pode ir para E4, por exemplo, né? Aqui o João Gabriel joga E6, é um lance que eu não gosto, né? Passou por várias oportunidades, deixando de jogar o C5. Então ele tem que jogar o C5. O C5 é um lance libertador aqui, certo? Mas ele não jogou o C5. Não entendi por quê. Houve várias oportunidades de jogar o C5. Ele resolveu jogar o C6. Né? Talvez ele tivesse com medo de C5 aqui e continuar sendo pressionado aqui em B7, né? Talvez esse fosse seria um medo, né, do João Gabriel. Mas C5 é um lance muito importante aqui na francesa. Ou C6. Nesse momento, as brancas, ou melhor, todo momento da partida a gente tem que sempre se perguntar o que o meu adversário ameaça, né? Então a gente tem que tomar cuidado com um lance como E4, por exemplo. Então esse é um lance que as pretas estão sempre de olho. Então, com esse torre D1, as brancas aproveitam para dificultar esse E5, certo? Se caso ele jogue E5, D toma E, e ele não pode retomar de cavalo, né? Porque o cavalo está cravado. Então, além de dificultar o E5, que é um lance libertador para as pretas, ele desenvolve uma peça e coloca a torre na cara da dama, certo? É um lance muito interessante do Gidelso, certo? As pretas começam a tentar melhorar as peças, né? Ele vai tentar melhorar o cavalo. Fala de DF6. É um lance compreensível. Aqui o Gidelso já parte para aquela ideia que a gente já havia comentado antes, né? Cavalo B6 sempre em algum momento vai chegar H4, H5, né? Para cutucar esse cavalo aí. Para não deixar isso acontecer, as pretas jogam 5. Porém, o cavalo fica meio solto, né? Só tem a dama. Numa posição como essa aqui, o que acontece? A dama ainda não saiu do lugar. Ela tá um pouco sobrecarregada. Já tá defendendo esse cavalo aqui. O bispo tá na casa que ele veio pro jogo. Então, as pretas não conseguiram se sair muito bem na abertura, né? O Gidelso joga um lance normal, um lance natural. É cavalo C3, desenvolvendo o seu cavalo e ligando as torres. Aqui vem cavalo de BD7. O cavalo vai tentar achar casas, né?
Mas observe que tá difícil. Então, nesse momento aqui, ele não tem casa por enquanto. Certo? Ele não tem casa, esse cavalo. Só a casa B6, no caso. O Gildelso joga torre de A C1. Então, observe uma situação como essa aqui. Uma situação como essa, o rei dos dois jogadores estão seguros, né? O material é o mesmo. A estrutura de peões, eu acredito que as brancas estão tranquilas. A estrutura de peões, né? Tá ganhando espaço com a sua estrutura de peões. Porém, as peças brancas estão mais melhor desenvolvidas, né? Se você for fazer um comparativo, observa as duas torres brancas, as duas torres negras, ainda nem praticamente não se desenvolveram, né? O bispo preto é muito inferior ao bispo branco. A dama branca, apesar de ela não estar numa casa muito interessante, mas ela é melhor do que a dama preta, né? Os cavalos brancos são melhores do que os cavalos pretos, né? Então, na verdade, a melhor peças, assim, das pretas talvez fosse esse cavalo de F6, né? E o que as pretas têm que fazer? Tem que tentar trocar peças. As pretas estão sem espaço. Então, as pretas querem trocar peças para aliviar um pouco mais a posição. É por isso que ela joga dama B6, certo? Nesse momento aqui, o Gildelso acaba trocando, né? Eu acredito que eu não teria trocado. Eu teria jogado, por exemplo, dama C2. Aparentemente, a gente pode pensar que perdeu um tempo, né? Porque voltou um pouco a peça. E eu acho que o jogador como o Gildelso, que é agressivo, às vezes esses jogadores não gostam de voltar a peça. Mas se a gente analisar estrategicamente, olha esse cavalo aqui, não tem casa, né? O cavalo não tem casa, por enquanto, né? Esse cavalo aqui não tem muito para onde ir, né? Ele teria que voltar, certo? Então, as peças pretas estão umas atrapalhando as outras. Então, como elas têm pouco espaço, às vezes é bom ele ter muita peça, porque as peças dele não tem muita movimentação e as peças ficam se atrapalhando, né? Então, acho que seria mais interessante o Gildelso jogar um dama C2, né? Porque essa dama aqui não tem muita casa, não tem muito o que fazer, certo? As peças estão ruins para sair. Opa! Então, no momento que ele troca, o cavalo já alivia um pouquinho mais, porque se você analisar a situação, olha como é que estava antes, né? As brancas têm uma dama que está um pouquinho melhor do que a dama preta, e depois as pretas melhoraram um pouquinho, né? Claro que é uma melhora mínima, mas acho que melhorou um pouquinho, né? E na troca, as pretas ainda ganham um pouquinho de tempo, né? Porque as brancas vão ter que defender jogando o B3. Tá? Então acho que por isso eu jogaria dama C2. Mas foi uma escolha do Gildelso, então as pretas começam a tentar melhorar suas peças, né? Já desenvolvendo a torre. Porém, ainda tem esse problemático bispo de C8. Aqui um lance interessante do Gildelso. Cavalo de G é 4. Por que é interessante? Essa aqui provavelmente é a melhor peça, né? Das brancas, né? Das pretas, desculpe. Não é uma peça muito boa, mas é das peças que as pretas têm, talvez seja a melhorzinha. Então o que o Gildelso faz? Ele acaba trocando a sua peça, o cavalo de G3, que talvez seja a sua pior peça, pelo cavalo de F6, né? Trocou. Quando a gente vai avaliar a posição, foi uma boa troca para as brancas, né? Então, você trocou seu pior cavalo pelo melhor cavalo do adversário e ainda melhorou a posição do seu cavalo. Então, olha como as posições das peças brancas estão harmônicas, né? O bispo é uma boa casa, as torres centralizadas, o cavalo no centro do tabuleiro, enquanto as peças pretas, o cavalo praticamente não tem casa, a torre ainda não saiu do lugar, o bispo não saiu do lugar. Então a abertura branca foi bem sucedida. Aqui o João Gabriel tenta melhorar, né? Uma situação como essa, como é que a gente tem que pensar, né? Como é que os negros têm que pensar? Primeiro ponto qual é a ameaça do meu adversário? As brancas têm ameaça, né? A ameaça que teria, né? No caso, eu acho que esses cavalos C5 seriam uma ameaça, né? E pior que as pretas não tem muito o que fazer. Então, eu acho que nesse momento as pretas têm que tentar melhorar suas peças, certo? E qual seria a pior dessas peças?
a peça que vai dar mais trabalho para ela tentar melhorar é o bispo C8. Então, o plano branco é melhorar o bispo C8. Então, uma ideia, talvez, para melhorar o bispo de C8, seria uma manobra bispo C8, D7, E8, em seguida joga F6, para que o bispo vá para F7, ou G6. Eu acho que essa seria a manobra, né? Que o bispo de D7 teria que fazer para poder melhorar. Então, se ele faz isso, as torres ficam ligadas, né? E talvez melhorasse um pouquinho. Agora é saber, as brancas vão deixar isso acontecer? Né? Aqui o João Gabriel jogou bispo D7. Acho que talvez pensando em melhorar a posição dos bispos, fazer as torres se conectarem, né? O Gidelson já vai para a casa C5. É uma casa excelente para o cavalo. E ele já vem para essa casa já ameaçando o peão de B7. Aqui o bispo não vai voltar. Ele acabou de ir para D7. Ele vai acabar defendendo com a torre de B. O Gidelson não vai tomar esse bispo, né? Esse bispo é muito ruim. Esse cavalo é muito melhor. Claro que é muito difícil isso acontecer, né? Mas acho que talvez fosse até interessante pensar num final. Imagina um final onde o Gidelson consegue trocar esse bispo por esse cavalo, né? Esse cavalo aqui seria superior a esse bispo aqui, né? Se os brancos conseguissem deixar realmente esses peões fixados em casas brancas. Gidelson dobra as torres na coluna e o João Gabriel busca trocas, né? Tá tentando troca para aliviar a posição. E é claro que o Gidelson não vai querer trocar, né? O Gidelson, evitando as trocas, joga cavalo E4. Nesse momento, o João Gabriel jogou cavalo F8. Eu não entendi muito bem o motivo do cavalo F8. Certo? Eu acho que talvez fosse interessante ele continuar com o plano que a gente comentou. Jogar F6 para jogar bispo G6. Acho que seria uma ideia interessante. Se ele conseguisse jogar isso aqui, ele poderia se livrar desse bispo, né? E aí melhoraria muito a posição branca. Melhor, a posição negra, né? Então talvez F6 fosse o lance, pensando em melhorar o bispo, certo? Mas ele jogou o cavalo F8, que eu também não entendi muito bem o cavalo F8. Não entendi o cavalo F8. Gidelson jogou G3 aqui. Aqui tinha um lance interessante e, assim, antes eu tinha muito medo de jogar esse tipo de lance, né? Alguns anos atrás. Que é jogar um lance como C5. A gente pensa, poxa, eu tô deixando aqui uma debilidade permanente, né? Isso aqui pode dar muito trabalho pra mim, né? Mas, em contrapartida, ele vai ganhar uma casa muito forte, que é a casa D6. Essa casa é muito forte. Então, C5 seria um lance muito interessante, né? Eu sou um jogador de peão-dama, em muitas aberturas, né? A gente joga um C5 com um mês para ganhar a casa D6. E aqui tá muito interessante, porque as pretas não tem um bispo de casas negras, né? E esse cavalo aqui vai dar muito trabalho para ele manobrar, né? A gente observa, ele tá nessa diagonal aqui, que a gente chama de terça maior, onde o cavalo vai ter que fazer muitos lances para conseguir tentar uma troca, né? Então eu acho que o C5 seria muito interessante, pensando em jogar D6 no próximo lance. Mas enfim, o Gidelson jogou G3. Aqui é muito interessante que o João Gabriel sabia que ele estava num jogo muito apertado, sem espaço, e posicionamento estava ruim. Então ele pensou talvez aqui em tentar melhorar, dar um dinamismo a essa posição, né? Não ligou muito para essas debilidades que ele ia deixar, porque se ele ficasse se preocupando demais com esse tipo de debilidade, talvez ele ficasse muito apertado e fosse perdendo aos poucos. Então ele tentou um dinamismo aí. Então esse lance F5 foi bem interessante, porque embora ele vai criar debilidade, mas ele ganha muito espaço. G5, observe que ele ganhou espaço, né, na ala do rei. Se as brancas tivessem com a dama, isso aqui seria complicado, né? As pretas fazer esse tipo de manobra, né? Jogar F5, jogar G5, porque o rei iria estar inseguro com a dama no tabuleiro, é um pouco complicado. Agora, sem dama no tabuleiro é muito tranquilo. Por isso que assim, até nesse sentido, as trocas das damas favoreceu as negras, né? O G2. Aqui
Provavelmente o João Gabriel tá buscando dobrar as torres na coluna, né? Esse bispo G2 aqui do Gidelson também não entendi muito bem. Não sei se ele não tinha um plano bem definido, aí ele tá meio que tentando melhorar um pouquinho as peças dele, não sei. Pra ver o que as pretas fazem. Nesse momento ele jogou o C5. Só que o C5 nessa situação é bem diferente, né? Naquele momento o C5 já ganhava no lance seguinte a casa D6. Agora aqui não, aqui tem um caminho longo para ele chegar em D6. E tem um detalhe, né? Quando eu olhei essa posição aqui, né, eu de brancas, eu fiquei me perguntei que lance eu jogaria. Eu demorei, porque assim, esse era um lance, o C5. É um lance que é um lance interessante. Só que o problema do C5 é que tem que tomar cuidado com o E5, né? Então ele tem que jogar o C5 e eu acho que eu iria dar um jeito de tentar evitar ao máximo esse E5, né? Uma outra ideia seria a ideia de jogar D5, né? Que eu acho que eu iria mais para essa linha de jogar D5, né? Ou então, uma terceira linha é não fazer muita coisa. Eu meio que, como diz, dar uma ciscada, né? Eu faria um lance meio que de espera, né? Um lance útil de espera. Talvez eu tentasse centralizar o rei, talvez melhorar um pouco, tentar melhorar um pouco o cavalo, né? Talvez eu aguardasse um pouco. Seria o terceiro caminho. Mas dos três, eu acredito que eu jogaria D5, né? Mas C5 também eu acho bem interessante, que é o lance que o Gidelson fez. Então o Gidelson fez o C5. Aí manobrou o cavalo. A ideia do Gidelson provavelmente é manobrar para C4. Porque essa casa C4, ela fica batendo no peão de A5, né? Que é uma debilidade. Uma debilidade das peças pretas. Só que ele tem que tomar cuidado com esse lance, né? Com E5. Se ele tivesse um tempo a mais para ele chegar em C4 antes do C5, seria o ideal, né? Mas não houve esse tempo na posição, né? As pretas conseguiram jogar C5. E aqui eu já começo a achar que as pretas estão um pouco melhores, né? As pretas resolveram o problema do bispo. O bispo agora tem F7, tem H5. Agora tem mais espaço na ala da dama. Na ala do rei, desculpa. As torres já estão dobradas. Então eu acho que as pretas aqui estão melhores. Cavalo C4. Conseguiu chegar onde queria o Gidelson, para ameaçar o peão de A5. Aqui o João Gabriel avança o peão, ganha um pouco de espaço e desenvolve o bispo, né? O bispo que deu tanto trabalho. Nesse momento aqui as pretas estão melhores, né? Levemente melhores, na minha opinião. Com esses lances aqui acaba descoordenando um pouquinho as peças brancas, né? Perde um peão. O Gidelson poderia tomar esse peão, né? Mas ele foi para uma casa mais forte, ele foi para D6. D6 ele centraliza o cavalo, ameaça B7, ameaça F5, então é uma casa muito mais interessante. Cria problemas pro João Gabriel. E nesse momento resolve defender F5. Eu não sei se ele estava apurado. Mas o que acontece? Comigo acontece muito, né? Mas eu tenho tentado melhorar nesse aspecto. Muitas vezes, quando um adversário ameaça algo meu, eu já vou procurando um lance de defesa. Eu olho muito para trás. Às vezes a gente tem que tentar se defender atacando, né? Criando problema para o adversário. Então, ao invés de jogar como o João Gabriel jogou, né? Torre D5, talvez o torre B4 fosse melhor. Por quê? Porque defende B7, ataca B3. Se ele conseguir tomar B3, ele cria debilidades. Velho. Tomando B3, vai ficar fraco aqui. 4 vai ficar fraco C5, certo? E C5 caindo, ele consegue criar uma maioria na ala da dama. Né? E vai para um final bem melhor. Nesse momento, esse bispo aqui não tá legal, certo? Então, assim, eu acredito que torre B4 seria melhor. Por exemplo, se as pretas capturam aqui o cavalo, ou melhor, se o cavalo captura F5, aqui talvez fosse interessante jogar cavalo D7 ou cavalo C6, né? Então, por exemplo, se eu jogar o cavalo C6, aqui ele pode, por exemplo, tomar bispo. Aqui a gente já toma esse peão de C5, ameaçando o bispo, ameaçando o peão, né? Então, note que
as pretas acabam ficando melhores nesse final aqui, né? Então, por exemplo, se bispo defende aqui, o peão já tá caindo, né? Já vai ter peão a mais. Mas não foi o que o João Gabriel escolheu, né? Não sei se o João Gabriel estava apurado. Ele resolveu defender esse peão de F5. E aí, o Gidelson tem B7 caindo, tem A5 caindo, e já ameaça C6, né? Tomou B7, aí ele desenvolve o cavalo, né? O cavalo que tava lá em F8, desenvolve, já ameaçando C5, né? Já melhorando, já retomando um peão também. Aí o que acontece? Nessas trocas aqui, eu não sei como é que foi o cálculo do João Gabriel, mas a gente já observa que, olhando rapidamente, as pretas, as brancas, já estão com um peão a mais. E pior, na ala da dama nós temos 2 peões passados e ligados, né? Isso aqui é muito forte. Eu não sei se o João Gabriel acabou pecando no cálculo e imaginou que poderia tomar, né? Aqui. Mas, claro que ele não pode tomar porque vai levar um cavalo E7, perdendo a torre, né? E mesmo que ele tire o rei, né? Ainda acaba que fica complicado, né? Porque ele teria... Melhor, essa casa que ele tirou o rei é uma casa meio complicado, porque ele acaba se mantendo na diagonal, né? Talvez ele pudesse ter jogado pelo menos F8, né? E jogando F8 aí, já conseguia tomar cavalo B3 e ficaria... Opa! Cavalo F8. Esses peões estão caindo, né? Ou o peão de B vai cair, ou então o peão de A vai cair, né? Então, exemplo, sei lá, vamos jogar aqui Vai jogar B4, peão cai, né? Então, enfim, algum dos dois ia cair, mas aí o João Gabriel acabou jogando por uma casa um pouco ruim, né? Essa casa é complicada por quê? Porque aqui, no caso, o bispo já pode se desenvolver ganhando um tempo numa ameaça de bispo C4, certo? E aqui nesse momento, o João Gabriel joga um lance que foi um erro muito grave, né? Talvez ele tivesse muito apurado de tempo. Nesse lance que ele faz, ele ao trocar essa peça, ele favorece muito o jogo do Gidelson, porque imagine, quando você está no final, que você está perdendo peões, você não deve trocar peões, deve trocar peças, né? Ou melhor, se você está perdendo peões, você deve trocar peões, né? Não trocar peças, certo? Então o que foi que ele fez? Ele está perdendo peões. Aí, o que ele fez? Ele trocou peça, né? Então quando ele troca peça, ele está facilitando o jogo do adversário, certo? Então nesse caso aqui, trocou peças. O Gidelson ainda jogou esse intermediário e, né? Esse intermediário ele ainda salva, ele defende os seus peões. Logo após nós temos uma troca, que a partida ficou ganha para o Gidelson, né? Então, assim, esse erro aqui foi um erro grave no final. Torre D8, Torre D1, né? Não foi um erro grave por quê? Porque quem tem, vamos gravar, né? Quem tem menos peões deve evitar troca de peças, né? De modo geral, deve trocar os peões, certo? Aqui a partida ficou perdida, né? E o Gidelson avançou o peão estava uma casa de promover e o João Gabriel abandonou a partida. Então, uma partida bem interessante. Vou mostrar aqui o relatório da partida, tá? O relatório do chess.com, uma pressão alta dos dois, né? O Gidelson ficou com a pressão de 94,1 e o João Gabriel com a pressão de 89,3, né? Observa que aqui a partida toda foi bem parelha. Só no finalzinho o João Gabriel cometeu um erro muito grande, né? E definiu a partida. Então é isso, gente. Valeu, espero que tenham gostado. Até mais e até a próxima.